Na verdade, o que é interessante é que o público iraniano não tem demonstrado vontade de desenvolver armas nucleares, seguindo a fatwa do Ayatollah. Mas quando você olha as pesquisas feitas com xiitas no Líbano, no Iraque, no Bahrein ou no Paquistão, o que aparece é o contrário. Eles dizem que o Irã deveria sim desenvolver armas nucleares. Acham que seria um importante fator de dissuasão para proteger os xiitas no mundo todo. Então, eu suspeito que é para esse lado que os xiitas no Irã estão caminhando agora, depois da guerra. E isso mostra o quanto eles são solidários e apoiam essa ideia. Para eles, o Irã é uma espécie de protetorado. Não é aquela versão distorcida e apocalíptica que a gente ouve de alguns setores evangélicos nos Estados Unidos, que fingem que o Irã tem uma visão agressiva, profética, de querer acabar com o mundo por causa da religião. Isso não tem nada a ver com o Irã, se você estudar o que o Ayatollah realmente disse. Eles são nazistas religiosos. Foi o que Lindsey Graham disse quando ainda estava vivo. Não sei se você chegou a ver isso. Parece que não são eles que estão fazendo isso. Se você for a certas igrejas sionistas cristãs nos Estados Unidos, é lá que você ouve esse tipo de absurdo. Ouça o Huckabee. É lá que você ouve essas bobagens. Vamos trazer o arrebatamento, irmão. Vamos trazer de novo. As pessoas deveriam realmente estudar o que muito desse discurso sionista cristão significa. Significa que todos os judeus morrem, só para constar. Então, se alguém acha que os israelenses são realmente sionistas cristãos, quero dizer, pergunte a si mesmo. Eles já entenderam qual é o final profético dispensacionalista reservado para eles? É o seguinte, você precisa morrer para que Jesus possa voltar? Você ajudaria a facilitar isso? Quer dizer, é uma insanidade turbinada. Alguém que realmente segue o cristianismo de verdade, sabe que isso não é o que ele ensina. Quero deixar isso absolutamente claro. Então, se toda aquela justificativa que usamos no começo dessa guerra era dizer, vamos lá ajudar eles a derrubar o governo, isso sempre foi uma bobagem. E agora o que estamos vendo, com essas dezenas de milhões de pessoas que saíram às ruas, sabendo que estavam arriscando a própria vida, porque sabiam que ao se reunir, poder virar alvo e tudo mais, mesmo assim, elas não se importaram. Simplesmente foram em frente. A gente teve o Ahmad Saliman, que entrou em contato comigo pouco depois de ter estado lá, durante boa parte daquilo. Na verdade, durante todo o funeral. E ele me disse que havia um tema comum em todas as conversas. Se eles tivessem que sacrificar metade da população, algo como 40 milhões de pessoas, para derrotar os Estados Unidos e Israel, eles diziam que esse seria um preço que valeria a pena pagar. Claro, eles não querem isso, obviamente, mas disseram que estão totalmente determinados a nunca ceder em nada. Então, para mim, isso mostra, junto com as evidências físicas que a gente tem e o material militar que você já mencionou, que não existe caminho, nenhum caminho, em que qualquer força militar, qualquer desgaste imposto pelos Estados Unidos, vá prejudicar o Irã o suficiente para fazê-los dizer, tá bom, a gente faz o que vocês quiserem. Eu não vejo isso nem como uma possibilidade teórica. E você? Concordo. Quer dizer, eu disse para as pessoas, lá no começo de tudo isso, que se você entendesse o sacrifício xiita, o orgulho persa e o nacionalismo iraniano, saberia que isso nunca ia funcionar, que a gente nunca conseguiria conquistar ou fazer eles se renderem. É como os russos me disseram uma vez, preferimos comer terra a abrir mão do nosso orgulho. E o orgulho persa é de algum jeito ainda mais profundo. Veja, são pessoas que converteram os mongóis. Os mongóis chegaram, tecnicamente conquistaram os persas. E numa geração, todos eles já tinham virado persas. Eles fizeram isso com os mongóis. Quer dizer, é impressionante. É como o motivo pelo qual a gente foi pro Vietnã. Era como o único país que derrotou os mongóis 2 vezes. É esse país que a gente vai invadir. Isso é uma loucura turbinada. E estamos falando de uma religião xiita, construída sobre o sacrifício. Ela acredita no sacrifício. É a base dela, o sacrifício e o martírio.
Então quer dizer, é por isso que o Ayatollah foi brilhante. Ele pensou, eu fico aqui, deixo que me matem. Tenho câncer, vou morrer mesmo, e assim morro como um dos maiores mártires da história do meu país. Quando você junta o orgulho persa com o espírito de sacrifício xiita, dava para saber que eles nunca iam desistir. E o Trump está simplesmente delirando. O Trump se convence de que na cabeça dele, as pessoas deviam se perguntar por que o Trump, em vários níveis, está sendo tão indevidamente e desnecessariamente hostil em relação às próprias promessas políticas dele. Contra 3 culturas ao mesmo tempo. A civilização da China, com essa guerra comercial, a civilização da Rússia, ao continuar alimentando a guerra na Ucrânia e se vangloriando dos ataques profundos dentro da Rússia, no momento em que a gente realmente não pode bancar isso, por razões econômicas e de petróleo e gás, e ainda escalando o conflito com o Irã. Aquele meme dele como um imperador russo é algo em que ele realmente acredita. O regime Change mostrou isso. Ele disse, olhem para todos esses líderes. E quais líderes ele usava como exemplo? Gengis Khan e Átila, o Huno. Ele nem chegou a imprimir nada, só disse, olha todo o poder que eles tinham. Eu tenho mais poder que eles. Ele se via como um imperador, de Caracas a Teherã, de Pequim a Moscou. Quando alguém entra nesse tipo de mentalidade, passa a desafiar de propósito as civilizações mais poderosas do mundo. Os russos, os chineses e os persas são as 3 civilizações que resistiram por mais tempo a ataques do que qualquer outra na história. Todo mundo sabe, não se entra numa guerra terrestre com a Rússia, não se tenta blefar com a China e não se tenta conquistar os persas. E o Trump está tentando fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Não existe prova mais clara do que essa, gente. Então, tá, para onde a gente pode ir daqui? Porque é aqui que a gente está agora. Eu acho que você acabou de apresentar um argumento muito convincente de que não vai haver vitória militar. Ponto final. Não importa o quanto mais a gente envie. O Jack Keane consegue tudo o que pede. O general Kellogg, o general Spaulding, seja quem for. Todos eles conseguem tudo o que querem. O Rupert Murdoch consegue o que quer. A gente vai ficar sem munição. Tá passando no noticiário agora. Acho que o CSI divulgou algo há uns 2 dias, falando sobre quanto tempo levaria para repor boa parte desse material. Um míssil SM-3 leva 64 meses. Mesmo um Patriot leva, parece que é um pouco menos, talvez uns 2 anos. Mesmo assim, mesmo que seja o valor mais baixo dessa faixa para fabricar um míssil, isso quer dizer que a gente não consegue repor o que está sendo disparado aqui todo dia. E já faz semanas que é assim. Se tentarmos repetir isso por mais 40 dias, a gente literalmente vai ficar sem os principais recursos. E aí, sei lá, vamos acabar jogando pedra neles. Ninguém sabe o que faríamos, mas derrotar eles, a gente não vai. Agora, o Bab al-Mandab dizem que está fechado. O Estreito de Hormuz, esse com certeza está fechado. Nada está passando, só um fiozinho saindo de lá. E a falta de petróleo só piora, somando com o problema do hélio, dos fertilizantes, do enxofre e de todos os outros derivados que também estão bloqueados naquela região. Para onde é que a gente vai, se o presidente Trump continuar insistindo nesse caminho militar? Esse é o problema. Quer dizer, cada dia que essa guerra continua de forma ativa, sem respeitar algum tipo de acordo diplomático, como um memorando de entendimento, e sem simplesmente se retirar da região e do conflito, é um dia em que o governo se distrai de outras pautas domésticas que realmente têm apoio popular, como a reforma eleitoral com o SAVE Act. Então ele está perdendo capital político todos os dias. Está perdendo apoio político diariamente, só pelo fato de certos temas não estarem sendo discutidos em nível nacional. Além disso, é mais um dia de risco de baixas, de risco de ferimentos em pessoal americano, por uma guerra na qual os americanos nunca acreditaram. É mais um dia de desgaste político, enquanto o relógio segue correndo em direção às eleições de meio de mandato.
Aí vem o terceiro ponto, que é o impacto econômico e as consequências que pioram dia após dia. E parte disso pode ser até certo ponto irreversível. Isso pode acelerar o estouro de uma bolha de inteligência artificial, que por sua vez pode estourar a bolha do mercado de ações, o que acabaria estourando também a bolha do consumo, já que metade dos gastos dos consumidores hoje vem dos 10% mais ricos, que são os que têm todas as ações. E além disso, tem o custo do petróleo e da energia nos postos, que a gente já vê refletido na alta dos juros. Algo que o país não consegue sustentar com a dívida batendo recordes, até maiores do que na Segunda Guerra Mundial, em proporção ao PIB. Exatamente o oposto do que o presidente Trump prometeu. Então, em vez de gasolina abaixo de $3, você paga mais de 4. Em vez de diesel abaixo de 4, agora é mais de 5. Em vez de juros acessíveis, temos as taxas mais altas desde a crise financeira global. Em vez de reduzir a dívida, o que temos é uma dívida que consome o orçamento de forma constante. E tudo isso num ambiente econômico e político que já é hostil e desfavorável. E agora faltam só alguns meses para as eleições gerais de novembro. E se acontecer uma derrota total na Câmara, uma derrota total no Senado, o que isso significa? Isso significa investigações sobre todas as acusações de corrupção. Isso significa um monte de investigações de impeachment vindo por aí. E o que vai proteger ele de ser condenado no Senado, quando tantos republicanos lá dentro, que se acham os brutos modernos, mal podem esperar para enfiar a faca nas costas dele, de qualquer jeito? Aí ele fica na contagem regressiva para ser o primeiro presidente da história a ser tirado da Casa Branca. Esse é o risco que ele corre todo santo dia, em que deixa isso continuar. E o que você acha das chances de... Vamos pensar num evento tipo Cisne Negro. Quem pode dizer quais são as chances reais disso acontecer? Você mencionou algo sobre isso mais cedo, aqui na transmissão. Eu já ouvi de várias fontes diferentes, não só uma ou duas, que existe a possibilidade de o Irã ter sido levado a produzir uma arma nuclear. E talvez a gente acabe se surpreendendo um dia, quando houver uma detonação nuclear em algum ponto do deserto iraniano. E eles devem declararem como os norte-coreanos fizeram em certo momento. Era somos um Estado que não lado. A partir, Tothing Mulanta. Parece para mim que a primeira reação da Casa Branca vai ser dizer algo como: tá vendo? Eu avisei. É por isso que a gente fez tudo isso desde o começo. Mas eu acho que muita gente vai responder: não, não. Vocês mesmos disseram que não havia um programa de armas nucleares. A própria avaliação de vocês mostrava isso. Em 2025 e 2026, eles ainda não tinham feito nada nesse sentido. E agora foram forçados a fazer. Então, aquilo que a gente queria evitar, vocês acabaram provocando. Será que existe alguma chance de, mesmo com esse Congresso e esse Senado, ele poder ser impeachmentado se isso for levado adiante? Acho improvável que ele seja afastado antes da transição das eleições, porque muitos republicanos, especialmente na Câmara, dependem em parte da popularidade do Trump entre o eleitorado republicano para conseguir mobilizar votos e tentar salvar o máximo possível de cadeiras. Por isso ele sabe que o risco real só vem depois da eleição de janeiro de 2027, com a nova Câmara dos Deputados e o novo Senado. É nesse momento que o risco dele realmente aumenta. Até lá, ele tem uma certa liberdade para agir. O problema para ele é que a liberdade de ação fica limitada pelo impacto que o que ele faz agora pode ter sobre como a Câmara e o Senado vão estar lá na frente, e também sobre como a opinião pública vai estar naquele momento. Porque é a combinação entre a posição dele na opinião pública em janeiro de 2027 e a composição partidária da Câmara e do Senado que vai determinar o quanto essas investigações parecem plausíveis, o quanto elas vão ser profundas, completas e detalhadas, e qual é a probabilidade de um processo de impeachment e de remoção realmente acontecer.
how likely impeachment and removal become. E parece que há um caso plausível aqui. Quer dizer, primeiro, dá para dizer que ele violou claramente a Lei dos Poderes de Guerra de 1973 ao levar o país totalmente para uma guerra sem antes ir ao Congresso. Tá ali, é claro. Você sabe disso melhor do que ninguém. Talvez você possa me corrigir se achar que eu estou errado. Mas eu acho que ele foi para a guerra completamente contra a Constituição e contra essa Lei dos Poderes de Guerra. E há espaço para responsabilizá-lo por isso. E depois, durante o processo de investigação, dá para dizer, olha, a comunidade de inteligência te avisou, os generais te avisaram que isso nunca funcionaria, e mesmo assim você fez. Quer dizer, isso parece um crime grave e uma violação séria do cargo. E não é só isso. O outro problema é quantas pessoas pulam fora do barco. O problema de ter um gabinete cheio de covardes é que você acaba cercado de muitos ratos. Os que já são, os que querem ser e os que estão ansiosos para ser. E nenhum deles vai sacrificar o próprio futuro pessoal ou político por você. Eles vão virar a faca rapidinho. A ironia é que a pessoa que mais criticou o Trump dentro da Casa Branca é justamente quem seria mais leal a ele. O Vance seria o último a abandonar, sabotar, trair ou fazer o papel de Brutus. Todos os outros, esses bajuladores dóceis, são as cobras que o próprio Trump deixou entrar em casa. É só lembrar do antigo poema dele, A Cobra. Você sabia quem eu era quando eu deixei você entrar? Acho que essa frase vai ser muito repetida no futuro. Sim, exatamente. E eu acho que esse é o risco dele. Essas são pessoas que o abandonariam num piscar de olhos. O lobby de Israel sabotaria ele num piscar de olhos. Rupert Murdoch sabotaria ele num piscar de olhos. O primeiro líder a apoiar e elogiar Joe Biden pela vitória na eleição de 2020 foi o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Foi assim de rápido para enfiar a faca. Então é disso que eu tô falando. É esse tipo de gente. Você não pode se juntar a um bando de traidores e ladrões e esperar que eles ajam com honra quando a situação exigir. Acho que esse é mais um dos problemas dele. Se você reparar, o Rubio ficou em cima do muro o tempo todo, vazando informação de um lado e depois dizendo o contrário em público, ou o inverso. E isso vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Eles minaram completamente a chance dele de contestar a eleição de 2020, dizendo que tinha algo a ver com a China e com a Venezuela, quando na verdade isso não tinha nada a ver com o que aconteceu em 2020. O que aconteceu foi a velha prática de encher urnas, do jeito antigo. E você sabe, bons democratas sabem fazer isso muito bem. Eu cresci com alguns que me explicaram como funcionava. Mas veja, eles até sabotaram essa parte da agenda política interna dele. Tudo por causa da guerra deles. E há escândalos de corrupção por todos os lados. Tem um novo surgindo agora, com a fusão da Paramount e da Warner, que vai expor os Ellison e o lobby de Israel por tentarem capturar toda a mídia e as instituições culturais americanas, ou ter um monopólio de fato sobre elas. Isso foi feito contratando lobistas, que nem se registraram como tal, gente com laços fortes em toda a administração Trump, e que literalmente transformaram isso em dinheiro para o próprio enriquecimento. Isso vai acabar envolvendo até membros da família Trump, por causa das conexões que eles têm. Então, todos esses escândalos vão ser chocantes. E o risco de que o mundo inteiro descubra tudo isso, mais cedo ou mais tarde, só aumenta quanto mais essa guerra continuar. Porque com o tempo, cresce a chance de ele perder por grandes margens na Câmara e no Senado, o que, por sua vez, aumenta o risco de afastamento e de investigação. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.